Bom, já fiz para você toda a apresentação do carro, né? Entramos nele aqui dentro. Entrar tem que entrar dentro, né? Mas vamos lá. Primeiro detalhe, nós temos aqui sensor de proximidade. Renault Zoe não tem chave, tá? Sensor de proximidade, tem um local aqui que você pode acomodar esse sensor. E eu vou ligar o carro. Presta atenção, é só apertar esse botãozinho aqui, ó. Você não escutou nada, né? Só escutou esse barulho. Pois bem, carro elétrico, o motor dele não tem barulho. Para você iniciar, para você sair, é muito simples. Pisa no freio e coloca aqui a alavanca na posição D, tá? Aí começo a andar. Percebeu que não tem som nenhum, não tem barulho nenhum, e o carro está andando, né? Aí não sei se você conseguiu escutar as travas fechando a porta. Eu estou aqui na região de Pinheiros, que é onde fica localizado a TSO Brasil, o pessoal que cuida da frota de imprensa da Renault. Viemos até essa praça aqui para fazer a primeira apresentação para você. E agora nós vamos sentido zona oeste de São Paulo, pegando a Marginal Pinheiros, onde eu vou me encontrar com o Saulo Mazzoni, que é um fotógrafo, né? Aliás, grande Saulinho, fotógrafo conceituadíssimo do setor automotivo, que nós vamos fazer também as fotos desse carro. E eu já vou aproveitar no meio desse caminho mostrar para você as condições de dirigibilidade dele, pegando a marginal, para você perceber como é que é o desempenho dele e tudo mais. E lá tem também a ABB, que é um local onde tem carregador para carro elétrico que você carrega de graça. E nós vamos mostrar também para você lá como é que a gente faz para carregar as baterias do Renault Zoe. Bom, eu peguei esse carro com a bateria totalmente carregada, tá? Ele tá me mostrando aqui no painel uma autonomia de 335 quilômetros. Aí começa a surgir as perguntas, né? Mas como é que eu faço? É muito simples. Se você comprar um carro elétrico, você pode carregar, você pode instalar um carregador na sua casa para você carregar. Só que tem um detalhe. Para você instalar isso na sua casa, você precisa que a sua casa já tenha o sistema elétrico dela aterrado, né? Não é só a tomada de 3 pontas, não. Tem que ter o fio de aterramento, que é para você conseguir ligar o carregador do carro elétrico. E o ideal é que você faça isso na voltagem de 220, ok? Que assim você vai conseguir carregar mais rápido. Porém, na cidade de São Paulo, especificamente, existem aí várias empresas que estão colocando carregadores em estacionamentos, postos de combustível, supermercados, tá? Onde você pode encostar o carro elétrico e carregar ele de graça. Eu não tenho condições aqui de fazer a conta para você de quanto você vai gastar carregando um carro elétrico em termos de energia elétrica. Mas se você acessar o site autoagora.com.br, você vai ver que lá na área de avaliações, procura lá o Renault Zoe, que nós fizemos a avaliação do Renault Zoe da outra geração, e lá está explicado direitinho quanto você vai gastar para carregar um carro elétrico. E, sinceramente, é coisa de centavos. É muito mais barato do que se você estivesse utilizando um carro com motor a combustão movido a etanol ou a gasolina, tá? É muito mais barato. E você tem uma vantagem com o carro elétrico, que você não tem necessidade de se preocupar com determinadas manutenções, como num carro com motor a combustão. Por exemplo, no carro elétrico, você não precisa trocar óleo, você não precisa trocar filtro de combustível, você não precisa trocar filtro do óleo, você não precisa trocar correia dentada, correia de alternador. Olha só, hein? Você já percebeu quanta coisa que você não precisa fazer no motor do carro elétrico. O carro elétrico, ele tem um sistema
isso geralmente em todos os carros elétricos, e o Renault Zoe não é diferente, tá? Que conforme você tira o pé do acelerador, do jeito que eu fiz aqui, ele começa a diminuir a velocidade, e essa energia que é gerada nessa diminuição de velocidade, ele usa para carregar a bateria e também não desgasta a pastilha de freio. Ou seja, para trocar a pastilha de freio de um carro elétrico, demora muito mais do que num carro com motor a combustão. Basicamente, o que você tem para fazer de manutenção num carro elétrico que você tem que ficar atento? Amortecedores e molas, tá? Filtro do ar-condicionado, que ele tem um sistema de ar-condicionado e tem um filtro, que é muito importante esse filtro, inclusive. Aliás, esse filtro de ar-condicionado que foi desenvolvido na Europa e também é conhecido como filtro de cabine, porque na Europa eles têm muito problema com o pólen das árvores. E isso, para quem tem problema de rinite, problemas respiratórios, pólen é um terror. Então desenvolveram o filtro de cabine exatamente para evitar que esse pólen venha para dentro da cabine. E ele também é conhecido como filtro do ar-condicionado. Mas existe carro, por exemplo, que não tem ar-condicionado e tem o filtro, tá? Exatamente porque é um filtro anti-pólen. Bom, vamos lá. Agora a gente pegou aqui a parte da Marginal Pinheiros, que é a pista lateral. Aqui a velocidade que eu posso desenvolver, a máxima dela é de 60 km por hora. E uma coisa que é muito interessante num carro elétrico, quem nunca dirigiu precisa dirigir, pelo menos chegar numa concessionária. Vai numa concessionária da Renault que tem o Zoe lá como para você fazer o test drive, e faz o test drive por curiosidade. O torque dele é imediato. Você pisou, você encostou no acelerador, ele arranca. O arranque dele é muito forte. Então, para chegar aqui na velocidade de 60 km por hora, foi muito fácil. Aliás, a gente precisa até ficar atento com o acelerador, porque senão essa velocidade ela é ampliada rapidinho. E com esse monte de radar que tem por aí, imagina, né? Não é porque você está andando com um carro elétrico que você não vai ser multado por excesso de velocidade, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Uma coisa também que as pessoas que já andaram com carro elétrico, inclusive o meu amigo Luiz Sérgio hoje, ele fez um comentário aí num grupo que a gente tem de WhatsApp, né, que eu compartilhei, que ia tá fazendo essa matéria hoje, e ele falou que já tinha andado com o Nissan Leaf. Não tem problema, a gente está no Renault Zoe, mas eu vou falar da marca concorrente, entre aspas, porque a Renault e a Nissan, eles têm aí uma aliança, né? O Nissan Leaf é um outro carro, tá? É outra plataforma, apesar de existir uma aliança Renault-Nissan, não tem nada a ver esse carro com o Renault Zoe. E ele me disse que tinha andado com o Nissan Leaf, e o que ele sentiu falta foi realmente do barulho do motor, e acaba deixando o carro um pouco sem graça. Bom, aí é uma questão de gosto. Mas no Japão, por exemplo, existe uma empresa que está se especializando, olha só que legal, essa empresa está se especializando em nada mais, nada menos do que fazer barulho para carro elétrico, tá? E é muito importante que o carro elétrico tenha barulho, sim, tenha algum ruído, por causa do pedestre. O pedestre, ele é meio sem noção, né? Vamos falar a verdade. Ele não tá nem aí, ele entra na sua frente e tal. E quando tem um carro elétrico, ele não escuta o barulho, ele vai entrar na frente mesmo. Então é interessante que o carro elétrico tenha barulho, sim. Agora, aqui dentro da cabine do Renault Zoe, em determinadas situações, quando você liga o carro, alguma coisa assim, ele emite um ruído que parece o som de uma nave espacial. Bom, pegamos aqui a Marginal Pinheiros, pista expressa, aqui a velocidade máxima é de 90 km por hora, mas com esse trânsito que está aí na frente, infelizmente eu não consigo chegar a esses 90 km por hora para mostrar para você um pouco mais da força de aceleração do Renault Zoe.
mas ali na frente eu acho que abre, porque nós estamos passando exatamente naquela região onde há um tempo atrás, lembra que caiu a ponte na Marginal? Então estamos passando exatamente nessa região e eles estão terminando de fazer as obras aí colocaram a ponte no lugar, já está sendo usado faz tempo, mas estão fazendo as obras de acabamento. Por isso que nesse trecho aqui o trânsito está um pouquinho mais lento. E há um tempo atrás isso não acontecia por causa da pandemia, que as pessoas estavam cumprindo quarentena em casa. Agora com as regras de flexibilização tem muito mais gente saindo para a rua. Lembrando que o rodízio aqui na cidade de São Paulo, ele passou a ser noturno, então as pessoas que normalmente iriam trabalhar de trem, metrô, ônibus, e tem um carro e pode trabalhar com o carro, então está indo. Então isso acabou trazendo um pouco mais de trânsito para as ruas de São Paulo. E aí a gente não consegue acelerar como se devia, não é verdade? E aí também já chegou uma pergunta aí pra gente sobre a diferença de comprar um carro 100% elétrico e um carro 100% híbrido. Bom, em termos de valor, o carro elétrico ele custa mais caro, tá? Ele ainda custa mais caro do que um carro híbrido, se você pensar num carro híbrido de entrada. O carro híbrido, ele tem a necessidade aí dessas manutenções que eu citei para você, porque ele tem um motor a combustão e tem um motor elétrico. Porém, o carro híbrido te dá muito mais autonomia. Por exemplo, você pode viajar do Iapoque ao Chuí com um carro híbrido e você não vai ter problema de carregar a bateria, que o carro híbrido normalmente ele utiliza o motor a combustão. Você tem híbrido que você carrega a bateria também na tomada, e você tem híbrido que o próprio motor a combustão vai carregando essa bateria. Então você pode viajar com um carro híbrido do Iapoque ao Chuí tranquilamente, sem problema nenhum, que você vai abastecendo. Já temos, por exemplo, a Toyota que lançou o híbrido Flex. Você pode abastecer com etanol, você pode abastecer com gasolina, ou misturar os dois sem problema nenhum. Então temos ainda essa, digamos assim, esse problema a ser resolvido, que são os locais para você carregar carro elétrico. Por exemplo, hoje em dia, na atual situação, o máximo que você pode fazer é ir de São Paulo ao Rio de Janeiro com um carro elétrico, porque em toda a rodovia Dutra você tem aí os postos de abastecimento onde você tem a opção de carregar o carro elétrico. Aqui eu estou conseguindo acelerar um pouquinho mais. Você percebe como ele desenvolve velocidade de uma maneira fácil e nem precisa apertar muito o pé do acelerador. Isso graças ao torque que é imediato. Então voltando lá à questão. E outra coisa, você carregar a bateria de um carro elétrico, ela demora muito mais do que você simplesmente encostar num posto de combustível e colocar o revólver ali da bomba, e colocar o revólver da bomba e abastecer, tá? Então, num primeiro momento, o carro elétrico ele é muito mais recomendado para trechos urbanos. Tanto que a Volkswagen Caminhões, ela já desenvolveu o e-Delivery, que seria um caminhão elétrico, 100% elétrico, e teve vários caminhões dessa produção dela comprados pela Ambev, que é a empresa que faz entregas de bebidas, sem eles saberem nem quanto ia custar esse caminhão, tá? Por que que eles fizeram isso? Eles estão preparando em vários pontos da cidade postos de abastecimento com captação de energia solar. Então você vai fazer uma entrega dentro de uma cidade como São Paulo, por exemplo. Esse caminhão, se não me engano, a autonomia dele é de 200 km. Então, para você ir do ponto que você está até a entrega, você vai rodar no máximo num dia aí uma média de 100, 120 km, ou seja, perfeitamente aceitável pela autonomia da bateria. No final do dia, você encosta o caminhão na garagem e coloca ele para carregar e está pronto no dia seguinte para começar uma nova entrega. Aí você coloca a situação
de que nós temos aí, por exemplo, essa questão de manutenção que eu falei para você. Imagina numa frota de 1000 caminhões ou de 1000 carros, o quanto você vai gastar de manutenção, que no caso, utilizando um carro elétrico, você não gasta. Então eles fizeram essa conta e chegaram à conclusão que vale mais a pena investir num caminhão elétrico para fazer a entrega do que ficar trabalhando com os caminhões com motor movido a diesel. Então, para responder a sua pergunta, se vale mais a pena comprar um carro elétrico ou comprar um carro híbrido, faça conta, meu amigo. Faça conta. Faça conta de quanto você vai gastar com um carro elétrico. Tenha em mente que se você precisa, por exemplo, viajar com constância num trecho que não é São Paulo, Rio de Janeiro, então você não vai poder ter um carro elétrico. É melhor você ter um carro híbrido. E faça as contas de quanto você iria gastar com manutenção, de quanto você iria gastar com combustível e de quanto você vai gastar com o carro elétrico. Aí você vai chegar à conclusão se vale realmente mesmo a pena. Agora, se você tiver com o bolso legal, por que não ter os dois, hein? O carro elétrico que você usa na cidade e o carro híbrido que você usa quando tem que viajar e por aí afora, não é verdade? Ou, olha só que coisa interessante, você já tem as situações, por exemplo, de carro compartilhado. Em São Paulo já existem algumas empresas que compartilham carro elétrico. Então, por que não você ter o seu carro com motor a combustão para viajar no final da semana e por aí afora? E durante a semana, você simplesmente compartilha um carro elétrico. É uma situação também que está sendo mostrada nessa, digamos assim, nesse novo modo que o mercado automotivo, de uma maneira geral, está andando. Agora, particularmente, eu penso que o carro híbrido é uma melhor solução. É uma solução, digamos, um pouco mais barata no que diz respeito, por exemplo, a governo, né? Porque aqui no Brasil nós não temos uma política, não temos política nenhuma para carro elétrico ainda, tá? Diferente do que acontece na Europa, por exemplo, que existe incentivo para as pessoas comprarem carro elétrico. Nos Estados Unidos tem incentivo para as pessoas comprarem carro elétrico. Aqui no Brasil não tem incentivo nenhum. Para dizer que não tem nada, na cidade de São Paulo, por exemplo, quem tem um carro elétrico ou carro híbrido só paga metade do valor do IPVA e está livre do rodízio. Esse rodízio que eu comentei agora há pouco, para quem não é de São Paulo, para quem não conhece, nós temos aí um rodízio de placa. Então, na segunda-feira, das 5 às 8 da manhã, das 7 às 10 da manhã, não circula os carros com placa 1 e 2. E assim sucessivamente. E depois, então, no final da tarde, das 5 da tarde às 8 da noite, não circula, né, na segunda-feira, carro com placa final 1 e 2, tá? E assim sucessivamente até sexta-feira, que é o último dia 9 e 0. Esse rodízio, nesse período aqui de restrição, ele foi mudado para o período noturno. Ele está sendo à noite, mas normalmente acontece durante o dia. Então, quem tem carro elétrico e carro híbrido não precisa se preocupar com isso na cidade de São Paulo. Posso falar um pouquinho? Pode, Vitória. Aliás, vou olha participar só. da live. Vamos lá, né? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falar porque eu pesquisei bastante sobre carro híbrido esses dias. E, na minha opinião, hoje em dia, que nem meu pai falou, na situação que estamos vivendo no Brasil, porque como a gente não tem, tipo, carregador para carro elétrico só na cidade de São Paulo, né? Então o resto do Brasil fica meio que fora. Você tem alguns outros locais. Mas é muito pouco. Tem Curitiba. Né? A gente só consegue ir até o Rio de Janeiro. Então eu acho que na situação que estamos vivendo, hoje em dia um carro híbrido ele compensa mais, porque a tecnologia só tem melhorado. Mas o carro elétrico é uma experiência muito legal, né? Mas eu acho que hoje em dia, aqui no Brasil, não tem como você ter apenas um carro elétrico, né? Não, é exatamente essa situação que eu estou colocando, né? Você para pensar, se você tem necessidade, por exemplo, de um carro, você vai ter que viajar, essa coisa toda, tal, não adianta você ter só o carro elétrico. Mas, exatamente, né? Temos que pensar também
na proteção do planeta, não é verdade? Com certeza. Então, o carro elétrico ele é menos poluente, não emite gases, essa coisa toda. Então, num primeiro momento, o ideal seria você ter os dois. Você ter o carro elétrico para o teu uso urbano e você ter o carro com motor a combustão, né? Que é o carro com motor a combustão, para outros afazeres. Exatamente. Agora, por exemplo, para quem trabalha, por exemplo, com vendas, se bem que hoje em dia a coisa mudou muito, não é verdade? Com as medidas e restrições, mas quem trabalha com vendas, que tem que estar indo para cima e para baixo, tal, rodando, circulando, o carro elétrico é perfeito. Exato. Aqui na cidade é muito legal, principalmente o Renault Zoe, porque você carrega o carro muito rápido, não é? A gente já teve a oportunidade de andar com o Audi e-tron. E, infelizmente, aquele carro ele é maravilhoso, só que ele demora muito para carregar. Então você perde muito tempo carregando o carro. Mas essa demora depende muito do carregador que você está usando, tá? Também tem isso. Você tem aí vários... Mas essa coisa de ficar dependendo do carregador também é complicado, né? Sim, com certeza. Bom, chegamos aqui. Seguinte, chegamos então na casa do Saulo Mazzoni, ele que vai fazer as fotos aí do Renault Zoe pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai lá na ABB mostrar para você como é que carrega, né? Como é que você espeta lá para carregar, tá legal? Então nós vamos dar um tempinho aí, mas você fica atento, você sabe que quando a gente entra ao vivo, você recebe a mensagem, né? O Auto Agora tá ao vivo, não é verdade? Então você fica atento aí que daqui a pouco a gente vai voltar com mais detalhes aqui do Renault Zoe. Preciso mostrar para você o interior, ele tem Android Auto, tem Apple CarPlay, tem um monte de coisa aqui, ar-condicionado digital, enfim, tem vários detalhes que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então fica com a gente. Valeu!